caso Zambelli. É interessante isso aqui para a gente comentar, para a gente pesquisar com você, para ver o que você acha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão da Câmara que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli e determinou a perda imediata do cargo, com a posse do suplente Adilson Barroso em até 48 horas. O ministro disse que a votação foi contra a Constituição e tentou esvaziar uma condenação já transitada em julgado. A Câmara rejeitou a cassação com 227 votos, abaixo dos 257 necessários, mesmo com Zambelli condenada a 10 anos de prisão e presa na Itália após fugir do Brasil. Para Alexandre de Moraes, a perda do mandato é automática em condenação criminal definitiva, cabendo ao Legislativo apenas declarar a cassação. Ele também pediu que Flávio Dino convoque sessão virtual nesta sexta-feira para referendar a decisão, o que reacende a tensão entre Supremo Tribunal Federal e Câmara. Lembrando o seguinte, nesse momento, a gente está fazendo a contagem aqui dos votos, que já é líquido e certo, né? Nós estamos falando aqui da primeira turma, que o Alexandre de Moraes nunca teve um voto contrário. Essa primeira turma é a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Zanin, nunca teve um voto contrário. Ele bota lá, todo mundo segue. Simples assim. Na condenação mesmo, uma coisa impressionante. O Procurador-Geral da República, num dia, pega e pede a condenação de um general, o único absolvido. Presta atenção. Aí teve uma reunião do Alexandre de Moraes, chamado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que é aqui do meu estado, Pernambuco, para conversar com o chefe do Exército. Lá teve uma conversa e tal, e nessa conversa rápida, o chefe do Exército falou, olha, que tem esse militar, que não sei o quê, que chama inclusive militar de barba, é tradicional, ele está no núcleo aí, e o PGR já pediu a condenação, e aí do nada, simplesmente do nada, política, do nada, o Alexandre de Moraes diverge de tudo, pela primeira vez divergiu do PGR e pediu absolvição, que disse, olha, contra ele só pesa a delação do Mauro Cid, do coronel. Aqui para nós, todos eles, todos condenados, pesa a declaração do Mauro Cid. Não teve outro delator, só o Mauro Cid. Então, quer dizer, essa questão política dentro do Supremo Tribunal Federal está por demais evidenciada. Hoje, por exemplo, Folha de São Paulo, o jornalista Greenhalgh, autor da Vaza-Toga na Folha de São Paulo, publicou um artigo dizendo, olha, está na hora de dar um basta no Supremo. Aí coloca todas as arbitrariedades praticadas no Supremo Tribunal Federal. Tem uma parte da imprensa que não quer ver. Tem uma parte. Agora, tem uma outra parte da imprensa brasileira que entende que houve uma articulação para o golpe e tal, e que tentaram falar aí que iam salvar a democracia, mas só que isso foi longe demais. Está vendo aí jornalistas que são tidos como de esquerda, vamos dizer assim, jornalistas que estão reagindo. Ó, para aí. O cara pega a mulher dele, faz um contrato de 3.600.000 todo mês, contrato no valor de 129 milhões, sem fim definido, uma conversa mole do tamanho de um trem. Sim. E não dá em nada. Para defender um banco que está num esquema do tamanho de um trem. Ah, e o outro ministro viaja no jatinho. Aliás, o senador, que é relator da CPI do crime organizado, disse, olha, o avião não é do advogado. O avião é do PCC. O avião é do PCC. O ministro viajou no avião do crime organizado, rapaz. E viajou 2 vezes. A viagem de Lima não foi a primeira. E dá em nada. O presidente do Supremo calado. PGR calado. E a gente vai comer uma história dessa? Ah, não, porque vamos caçar a Zambelli. A Zambelli, pô, doida que sai correndo atrás de um cara com uma pistola, o cara era 3, 4 vezes maior que ela. Contratou o mesmo hacker da Lava Jato. Quem contratou esse mesmo hacker para derrubar a Lava Jato não foi para a prisão. A Carla Zambelli estaria agora condenada a 10 anos, porque é o mesmo hacker que
vazou a Lava Jato. Aquelas conversas dos juízes e dos procuradores. É o mesmo hacker, tá? Olha, na questão aí da Carla Zambelli, o pau tá cantando. O pau tá cantando. O Alexandre de Moraes já votou, no caso aí, por ele mesmo, né? Votou por ele mesmo. O Alexandre votou corroborando o próprio voto. Mas como eu disse, é a primeira turma, todo mundo vai seguir. Provavelmente, sempre foi assim, tá? A não ser que o Fachin pegue e dê uma peitada. Fala, vamos parar aqui. Tem esse caso, o Dias Toffoli aí, do aviãozinho, do crime organizado. O Alessandro Vieira, o senador relator da CPI do crime organizado, denunciou na cara do ministro Lewandowski que o ministro viajou num avião do PCC e não foi a primeira vez que esse mesmo ministro viajou no avião e depois decretou sigilo no caso Master, sigilo absoluto, uma semana depois, pô. Não, vamos parar. Ei, doutor Fachin, anda parar aí, vai. Vamos ver esse negócio do escritório da tua mulher? Ô, Alexandre, vamos ver esse escritório, como é que é, rapaz? O escritório da tua mulher tá ganhando aí 3 milhões. Ó, esse negócio que o teu instituto comprou uma mansão de 12 milhões, comprou mais uns apartamentos lá em São Paulo de 4 milhões, hein? Não, o portal Metrópolis até a escritura divulgou. Não tem mentira aqui. Aliás, se fosse mentira, o Supremo já tinha desmentido. O Supremo está calado, o gabinete de Alexandre de Moraes calado. O Banco Master não botou uma nota sobre isso, a defesa de Invocaro, nada. Aí agora o negócio é aqui, vamos caçar a Zambelli. Porque deve ser o mal da República, é a Zambelli que está presa na Itália. Vamos tirar ela, esse negócio de Câmara, Congresso, não vale nada. Quem manda é a gente. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do Rio, atacou o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, ele chamou o ministro de o ditador psicopata. Ditador psicopata. Tá escrito e falado. Ele escreveu e falou. Então agora o Alexandre tem que processá-lo, né? No mínimo, né? Vai mandar prender, não? Não. Ele falou, pô. Vai. O ditador psicopata que hoje manda nos 3 poderes da República voltou a atacar. Desta vez, a Câmara dos Deputados, que ontem, pelo seu plenário, decidiu pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. Mas esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição e impõe dia a dia a sua ditadura como orfina a todos nós brasileiros. Triste Brasil, triste democracia. E aí o vereador de São Paulo, Adriano Jorge, que era da Jovem Pan, né? E na eleição em 2022 teve inclusive as redes sociais dele caçadas pelo próprio Alexandre de Moraes. Aí ele está dizendo aqui, ó, o Alexandre agora desrespeitou de novo o Congresso Nacional. Acompanha. Moraes anulou a não cassação de Carla Zambelli pelo Congresso Nacional. Isso não é surpresa pra ninguém, meu Deus. Até quando o Congresso Nacional vai ficar comemorando vitórias de Pio que duram menos de 24 horas? Alexandre de Moraes é um ditador. Ele não tem o menor escrúpulo moral. E recebeu mais energia ainda quando foi sancionado pela Magnitsky e percebeu que ninguém fez rigorosamente nada a respeito no Brasil. As lideranças políticas e governadores, deputados, senadores, seguiram com seus planos de campanha para o ano que vem, em vez de mobilizar milhões de pessoas na rua pelo impeachment de um homem condenado mundialmente por violação de direitos humanos. O que vocês querem que ele continue a fazer? Que ele fique tímido? Ele sabe que nada vai lhe acontecer, que nada vai deter o seu poder insano, porque as pessoas ou estão amedrontadas, ou estão omissas, ou são complacentes e anuentes à sua ditadura. Nós vivemos numa ditadura. Carla Zambelli, como toda pessoa normal, foi condenada por um crime que supostamente teria cometido, teria invadido lá o computador do TSE, num crime absurdamente estranho, com 10 anos de cadeia, que não era para ter nem 2 anos de cadeia, e teve seu mandato julgado como manda a Constituição pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional anulou. Aliás, eu vou até botar daqui a pouco o Van Hatten, que é advogado também, disse assim, esse processo da Carla Zambelli é todo armado. Essa condenação de 10 anos aí. 10 anos. É o caso, por exemplo, do tal suposto jornalista que é um cara do PT, que ela correu atrás.
Achei uma porcaria aquilo, um absurdo, ela correr atrás. Mas provocaram um lado fraco. Ela, fraca, saiu correndo atrás do sujeito. E como é que a pessoa vai fazer campanha no meio da rua, distribuir santinho com uma pistola? Né? Tá errada. Agora, aqui para nós, eu já vi coisa muito pior e ninguém ser condenado a 5 anos. Ela foi condenada a 5. E não deu tiro, não. Ela não atirou em ninguém. Ela não atirou. E ela tem porte de arma. Então, quer dizer, tá estranho, tá estranho. E no caso do hacker, é o mesmo da Vaza Jato. O hacker da CNJ, isso aí foi uma armação. Isso aí foi dito, inclusive, que foi uma armação pelo Van Hatten, que é advogado, que é deputado. É deputado e é advogado. O senador Rogério Marinho é líder da oposição do Senado. Aí ele divulgou essa nota aqui. Ele rebate juridicamente a situação. Ele critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, cassando aí o mandato da deputada Carla Zambelli. Para Marinho, essa medida, ela não é constitucional, como disse o Alexandre. Ela viola a Constituição e a separação de poderes ao anular uma decisão da Câmara. Ele afirma que a Carta Magna é clara ao dizer que em condenação de caso criminal, a perda de mandato depende da votação do parlamento e não de ato individual do judiciário. Segundo o senador, a decisão usurpa a competência do legislativo e se baseia em jurisprudência que não tem força vinculante. Ele afirma que a medida cria um precedente perigoso ao permitir que decisões monocráticas anulem votações regulares da Câmara e comprometem o equilíbrio entre os poderes. Então está aqui ele citando, me dá outra tela, a tela anterior, quando cita o artigo, aqui, pronto, obrigado. Artigo 55, inciso 2º da Constituição é claro. Em caso de condenação criminal, a perda de mandato depende de decisão do parlamento por maioria absoluta. Ao cassar o mandato por ato individual, o judiciário usurpa a competência exclusiva do legislativo. Ele coloca aqui o artigo da Constituição. O Alexandre também cita a Constituição. Sim, mas de novo a gente observa que Congresso Nacional e merda é a mesma coisa. Por quê? Aqui para nós, o caso do Ramagem, o Congresso decidiu que o Alexandre Ramagem, ele não deveria ser julgado no Supremo. O negócio do golpe. Simples assim. Aí o pessoal lá da primeira turma julga de novo, outra vez. Não. Vai pro cacete. O Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos, foge para os Estados Unidos. Foge para os Estados Unidos. De novo, a coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo diz o seguinte, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, havia prometido aos ministros do STF que a própria casa cassaria o mandato de Carla Zambelli. Olha só, que cara fraco também, né? Esse Hugo Mota, hein? Hein, querido? O paraibano Hugo Mota, né? Que teve, inclusive, a mãe presa, lembra? Eu falei aqui já. Negócio de emenda, não sei o quê, quando era secretária na prefeitura onde a avó era prefeita. O pai foi ameaçado de prisão num jantar também com o ministro do Supremo. Entendeu? Aí ele prometeu, tá aqui na coluna, aqui ó. Antes da ordem de Moraes, Mota prometeu a ministro do Supremo caçar a Zambelli. Ele prometeu. Prometeu caçar. A promessa levou Mota a pautar a cassação, mas a votação fracassou. Apenas 227 deputados votaram a favor, 30 a menos que o necessário, com a ausência de 69 parlamentares de partidos da base. Partidos da base. Estou falando aqui, quem pegou e falou, não, deixa rolar. Foi gente que é da base do governo Lula. Tem gente na base do governo Lula que não está aguentando mais o Supremo. E você vê que não é pouca gente, não. O resultado foi considerado inaceitável no STF
E no dia seguinte, Alexandre de Moraes anulou a decisão da Câmara e declarou a perda do mandato, apontando inconstitucionalidade, imoralidade e desvio de finalidade. Para o Supremo, a Constituição é clara. Parlamentar com condenação criminal definitiva perde automaticamente o mandato, como o caso de Zambelli, que é essa outra interpretação. Presta atenção. Quando o Nicolas Ferreira foi filmado pela Rede Globo, por um drone da Rede Globo, na casa onde estava Jair Bolsonaro, na última visita, inclusive, né? Foi a última visita que ele recebeu, antes de ir para a delegacia. O Alexandre de Moraes pegou e 24 horas para responder. Deu 24 horas para responder. Por que ele levou o celular? E aí, ele inclusive falou, ó, tem bandido aí, bandido, assaltante, que nem Alexandre, nenhum juiz pede para ele explicar em 24 horas. Eu sou deputado, ninguém me disse que eu não podia estar com o meu celular, entrei, não gravei, fiz nada disso. E agora ele me dá 24 horas. Aí saiu muita pergunta na internet. Ô, Alexandre de Moraes, você vai dar 24 horas para sua esposa explicar o contrato com o Banco Master com 3.600.000 reais todo mês? Ah, e onde veio o dinheiro para comprar uma mansão em Brasília, 12 milhões de reais? Inclusive a promessa de compra e venda publicada pelo portal Metrópole, ministro digníssimo Alexandre de Moraes. Ou então, o presidente do Supremo, o nobre ministro Edson Fachin, o senhor poderia cobrar, dar 24 horas para o escritório explicar. Ou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, 24 horas para você me explicar como é que o Dias Toffoli entrou num jatinho que seria do pessoal do crime organizado e que uma semana depois ele dá uma canetada e bota todo o caso do Banco Master em sigilo absoluto sob o controle dele próprio. Me diz, hein, PGR, vai dar 24 horas? Nas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten criticou a atuação do presidente da Câmara, Hugo Mota, após a decisão do STF que cassou a Zambelli. Ele questionou a autonomia do Legislativo e disse que o Hugo Mota já entregou a chave da Câmara ao Alexandre de Moraes e nós não fomos informados. Entregou, aqui ó, entregou a chave da Câmara ao Alexandre e nós não fomos informados? Pergunta ele. Deputado Marcel Van Hatten. Eu me lembro, você vê como é que esse povo que hoje está aqui é fraco. Esse povo é fraco. Por exemplo, lembra daquela história, determinação do Supremo em cima do Renan Calheiros, quando ele era presidente do Congresso? Você lembra? Que ele pegou, ficou no gabinete e falou, não cumpro. E foi um cacete do tamanho de um trem, e ele bateu o pé e não cumpriu. Lembrando que a cassação da Dilma, quem comandou como presidente do Congresso foi Renan Calheiros, embora fosse lulista, e é lulista até hoje. Mas teve coragem. Rapaz, esse povo hoje, entendeu? Parece que a gente tem que botar os caras velhos, antigos, para ver se... Entendeu? É, porque aqui para nós, povo muito fraco. Não existe autonomia entre os poderes. Que autonomia de poder tem aqui? Com essa fraqueza. Não, fraco e rabo preso. É fraco e com rabo preso. Até porque, eu me lembro, quantos processos respondia no Supremo o Renan Calheiros naquela época? Eram 9. Depois foram 11. Ele respondia. E ele pegou e falou que, ó, pá, venham aqui me pegar. O Renan Calheiros, que é lulista hoje. Né? Agora, povo fraco da moléstia dos cachorros, não é não? Hein? É fraqueza, covardia. Mas, aí resgataram um vídeo do Gilmar Mendes sobre esse negócio da Zambelli. E botaram no ar e aí começaram a divulgar. Falaram, ó, o ministro Gilmar Mendes afirmava em 2017 que se o judiciário cassasse o mandato eletivo, aquela Zambelli foi a deputada
mais votada do Brasil. Deputada, mulher, né? Mais votada do Brasil. Se caçar o mandato eletivo, o país viveria uma ditadura da toga. Aí, 2025, o Supremo, com o próprio apoio do Gilmar, manda caçar a deputada Carla Zambelli por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Não, vamos ver o vídeo do Gilmar Mendes. Vai. É preciso que se respeite o Congresso Nacional. É preciso que se respeite a política. Vamos abominar, sim, as más práticas. Mas não se faz democracia sem política e sem políticos. E isso precisa ser reconhecido, e reconhecido pelas instituições. Ah, ministro, quem sabe um governo de juízes ou de promotores. Deus nos livre disto. Deus nos livre disto. Os autoritarismos que nós vemos aí já revelam que nós teríamos não um governo, mas uma ditadura de promotores ou uma ditadura de juízes. Isso aí foi em 2017. Era governo Michel Temer. Que aí depois teve a eleição de 2018 e depois assumiu o Bolsonaro. Você vê o pensamento dele. Tudo isso nesse país está acontecendo por medo de Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, pô. Agora, você podia me dizer, me explicar, qual é o medo desse pessoal? E não é medo de direita, não. Estou falando de direita, não. Medo de direita, não. Porque é o seguinte... se fosse medo de direita, né, não estava essa tentativa de acordo aí para botar o Tarcísio, mesmo se um vice fosse Bolsonaro ou Michele e tal. Né? Não é medo de direita, é medo do Jair. O Jair está preso, condenado a 27 anos e 3 meses, inelegível até 2060.